Muito bom dia. Pessoal, hoje a gente está dando, início, de fato, ao nosso projeto, Conexão Internacional, no nosso primeiro programa. E a gente tem a honra hoje de contar com o professor Marcos Cripa, da PUC de São Paulo, e com o professor Péricles também, da PUC Minas de Poços. Então, é muito importante hoje, a gente está muito feliz em ter esse primeiro programa tratando de um tema que é super atual e que está impactando a vida de todo mundo, que é a questão da pandemia do Covid. Então, eu gostaria de agradecer muito o professor Marcos Cripa por ter aceitado o convite, né? O professor, ele é jornalista e professor de telejornal e videojornalismo da PUC de São Paulo, é mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Arte da USP. Ele também já trabalhou em muitos jornais, a gente pode citar o Folha de São Paulo, já foi repórter da Rádio do Capital, do Globo, também já trabalhou em emissora, né, como diretor de jornalismo, diretor de programa, chefe de redação na Record, na TV Brasil. Então, ele tem aí um currículo maravilhoso, né, que tem uma pauta para falar para a gente de maneira muito, muito boa. Também é organizador do livro sobre entrevista e ética, né, foi publicado pela Educ. Então, tem aí um panorama bem importante para a gente. E o professor Péricles, ele é coordenador e professor do curso de Relações Internacionais da PUC de Minas de Poços e está contando aqui com a gente também nesse debate. Meu nome é Maria Elisa, sou do 8º período de Relações Internacionais também da PUC Minas em Poços, e eu vou estar aqui hoje mediando com vocês. Então, eu agradeço também a vocês que estão assistindo a gente, estão ajudando a gente aí a divulgar o projeto e também isso dá muita importância para todos nós. O tema que a gente vai falar hoje, ele é um tema bastante amplo e que, de certa forma, conecta tanto o nosso cotidiano, conecta com o jornalismo, né, essa grande área de centro de informações que a gente tem, e conecta também as relações internacionais. Então, o que a gente pretende falar hoje é um pouco dessa cobertura, dessa visão que a imprensa internacional que ela tem sobre a pandemia, como que ela tem visto isso, como que ela tem sido impactada por essa pandemia do Covid-19, né, no qual a gente pode tratar de uma certa geopolítica da pandemia. Qual é a visão que o jornalismo tem sobre as relações entre os estados, como que isso impactou na questão de você levar informações, como que isso tem se relacionado com a política. Então, entender a visão da mídia, do jornalismo sobre essas relações entre os estados, né, como que o jornalismo vê isso. E isso tem uma enorme importância, principalmente para o nosso campo de relações internacionais, porque o campo de relações internacionais, enquanto disciplina, enquanto estudo acadêmico, ele é interdisciplinar. Então, ele é algo que conecta a história, conecta a sociologia, ele vai conectar a economia. Então, é um campo muito amplo, muito interconectado e com certeza a pandemia está trazendo impacto para as relações internacionais. E aí, quando falamos relações internacionais, nós estamos dizendo aí as diversas relações internacionais que a gente tem, né, enquanto objeto de estudo, enquanto essa interação entre os estados, que é contínua, que é instantânea. Hoje a gente tem, né, impactos da globalização, até mesmo das redes de comunicações, de informações, de tecnologia. Então, isso é uma área que traz muita importância para o campo mesmo de RI, mas também para entender as novas dinâmicas das relações entre esses estados, né? Então, agora eu gostaria, né, dando esse panorâmica, essa importância, eu gostaria de passar a palavra para o professor Péricles, para ele falar um pouquinho como que as relações internacionais têm visto essa pandemia, essa geopolítica da pandemia, né? Qual o impacto que isso tem surgido sobre os estados, sobre as sociedades, sobre a sociedade, né, que presentes nesses estados, né? A gente pode levar em consideração essa corrida que agora não é mais armamentista, né, como os tempos na época da Guerra Fria, mas é uma corrida pela cura, né? É uma batalha que não se luta mais com armas, mas com hospitais, com infraestrutura, com medicamentos, né? Então, com uma qualidade de saúde pública, uma qualidade de saúde boa. Então, você entender essa nova panorâmica, né? Essa nova visão das relações internacionais. Então, eu gostaria que o professor Péricles falasse um pouquinho sobre o impacto que isso tem surgido nas relações internacionais em relação ao acesso de informações, à propagação da mídia. Obrigada.
Bom dia, obrigado a Maria Elisa pela apresentação do nosso novo projeto, Conexão Internacional. É um projeto que nós estamos iniciando aqui no curso de Relações Internacionais da PUC Minas, campus Poços de Caldas. É um projeto que procuraremos trazer pessoas, estudiosos, profissionais, que possam contribuir para a informação do que vem a ser o curso de Relações Internacionais, o que o profissional internacionalista pesquisa, trabalha e como ele pode se inserir no mercado, tanto no setor público quanto no setor privado. Como a própria Maria Elisa disse, esse é um campo multidisciplinar. O profissional de relações internacionais, ele é um profissional que tem uma formação sólida em diferentes disciplinas, em diferentes áreas, política, sociologia, história, geopolítica e organizações internacionais, instituições. Ele traz uma bagagem muito grande após seus 4 anos, seus 8 períodos que dura o curso. Ele traz uma bagagem muito grande de conhecimentos, tanto no campo internacional, quanto também no campo nacional. Seguido, eu quero agradecer ao querido amigo e professor Marcos Cripa pela sua presença nesse nosso primeiro programa. É uma honra contarmos com um colega profissional do jornalismo que atua na colega Universidade PUC de São Paulo. Então, é uma honra muito grande, como a Maria Elisa disse, e eu enfatizo, é uma honra muito grande tê-lo conosco nesse primeiro programa. Então, inicialmente, eu vou falar brevemente sobre como que essa geopolítica da pandemia ela tem sido interpretada no contexto das relações internacionais. Nós já estamos discutindo há um tempo uma crise que se abateu sobre o multilateralismo. Rapidamente, o multilateralismo, para nós de RI, ele é fundamental para entender como que os estados, como que os atores estatais, eles funcionam dentro de uma sociedade global. Uma sociedade global onde não existe um poder único que rege todos os atores que são estados soberanos, soberanos dentro de uma sociedade internacional, global. Então, o multilateralismo, ele praticamente completou 100 anos, se nós formos remeter a 1919, quando o presidente norte-americano Woodrow Wilson, após a Primeira Grande Guerra, de 1914 a 1918, propõe os 14 pontos para a paz. E, a partir desse momento, cria-se a ideia de um multilateralismo, em que os estados soberanos estariam ali numa conexão entre eles, no projeto de desafios compartilhados, que seria a base para esse multilateralismo. Esse multilateralismo, como eu disse, ele surge após a Primeira Guerra Mundial, na altura ali do Tratado de Versalhes, e é uma proposta americana do Woodrow Wilson que é a base para a criação da Liga das Nações, da Sociedade das Nações, que é um momento de extrema importância no mundo, na contemporaneidade, no século XX, para que os estados possam estar dentro de uma organização e compartilhar debates, desafios em busca de soluções para a sociedade. Principalmente naquele momento, estava muito focado no evitar uma nova guerra, o que não foi bem sucedido, porque nós vamos ver que 20 anos depois, novamente a Europa é destruída pela Segunda Guerra.
Mas esse momento, rapidamente, eu só quero voltar nesse momento, que são 100 anos da ideia do multilateralismo. O que nós estamos hoje discutindo é uma crise profunda desse multilateralismo. O século XXI, 100 anos depois, nós estamos numa crise profunda desse multilateralismo. E a situação da pandemia, ela é uma situação para a gente repensar esse multilateralismo, principalmente como uma possibilidade de reconstruir, repensar, reconstruir a ideia de coalizão, a ideia de cooperação entre os atores estatais. Cooperação, a ideia fundamental que rege as Nações Unidas. A Liga das Nações foi uma base para a construção, depois da Segunda Guerra Mundial, das Nações Unidas. E hoje se discute essa crise que as Nações Unidas passam. Essa crise provocada por quê? O que levou a essa crise do multilateralismo? As ações unilaterais de determinados atores, as ações unilaterais, por exemplo, dos Estados Unidos, que é um dos atores, tá? Com certeza é um dos principais atores, né? Tanto financiador quanto promotor do multilateralismo. Será que ações unilaterais dos Estados Unidos estão provocando essa crise que nós estamos discutindo? Eu lembrei de alguns fatos para associar essa crise do multilateralismo e eu me remeto, por exemplo, a março de 2001, portanto, quase 20 anos atrás, quando os Estados Unidos deixam o protocolo de Quioto. Os Estados Unidos abandonam o protocolo de Quioto sobre aquecimento global. Os Estados Unidos, em 99 e em 2003, lideram coalizões, né, para fazer o bombardeio à Iugoslávia em 1999, para invadir o Iraque, a revelia da ONU, em 2003. Não só os Estados Unidos, mais recentemente, nós temos em 2014 a Rússia anexando o território da Crimeia. Nós temos uma coalizão liderada pela Arábia Saudita na guerra civil do Iêmen. Então, em termos de segurança internacional, nós estamos vendo que, em alguns momentos, um multilateralismo é questionado quando determinados estados agem de forma unilateral. Isso visualiza muito a dificuldade dessa governança global, né? E agora nós chegamos em 2020 com os Estados Unidos anunciando a sua retirada da Organização Mundial de Saúde. Né? O governo Trump, né? um outro presidente republicano, assumindo uma atitude unilateral e anunciando que os Estados Unidos se retira da Organização Mundial da Saúde durante uma pandemia que assola a população. Portanto, esse anúncio de 7 de julho de 2020 do presidente Donald Trump, ele traz de novo o questionamento. O multilateralismo está em declínio, tá? Está perdendo a relevância, né, que tem para nós de relações internacionais. Né? Há uma salvação para esse multilateralismo. O Covid-19 pode ser um momento de se pensar uma salvação para esse multilateralismo que está perdendo relevância. Né? Porque o primeiro efeito, pensando agora somente no Covid-19, o primeiro efeito imediato, quando de fato se estabeleceu que estávamos vivendo uma pandemia, foi o afastamento dos estados, foi cada um agindo de forma unilateral, fechando fronteiras,
né? Cada um agindo longe da possibilidade de coalizão, longe da possibilidade de uma ação conjunta, pelo contrário, agindo de forma unilateral. Os Estados Unidos fecham os voos para a Europa sem entrar em contato com os líderes europeus. Dentro da Europa, o espaço Schengen é fechado, tá? E fica-se limitado. Há restrições de deslocamento que são tomadas à revelia de possíveis consensos. Ou seja, os Estados acabam agindo de uma forma unilateral. E, com o andar da pandemia, nós estamos vendo uma luta também, de uma forma extremamente egoísta, pela vacina, tá? Pela compra das vacinas. Ou seja, o que nós estamos vendo é que o momento da pandemia, alguns estados têm se manifestado de forma extremamente unilateral. Tá? Extremamente unilateral, sem uma busca de coalizão e reciprocidade nesse momento de emergência, de uma emergência internacional. Então, a questão, a pergunta é: será que esse momento da pandemia não seria um momento de se buscar uma coalizão? Tudo bem que os Estados Unidos é um grande ator, um dos mais importantes nesse multilateralismo, mas ele não é o único. E, nesse sentido, a gente vê que outros atores têm tido comportamentos diferentes. Nós estamos observando a presença, inclusive, de atores não estatais, tá? Que vão desbancar essa ideia do estatismo ser central na questão do multilateralismo. Nós vamos observar atores não estatais agindo principalmente em regiões onde a pandemia poderá e já está sendo devastando determinadas regiões pobres, carentes de infraestrutura sanitária, como é o caso do continente africano. Quais seriam os reflexos dessa pandemia nos países da África que são completamente carentes de uma infraestrutura sanitária? Por exemplo, a França, o Emmanuel Macron, recentemente, ele levantou um discurso do perdão da dívida dos países africanos, numa possibilidade desses países africanos aproveitarem esse momento do perdão da dívida para, pelo menos, amenizarem os efeitos da pandemia. A Fundação Gates, por exemplo, ator não estatal, em associação, promove também a possibilidade de ajudar os países africanos. Então, o que a gente vê é que o multilateralismo ele agora está também incorporado por atores não estatais. E esses atores não estatais, eles apresentam uma importância muito grande quando os estados estão procurando se isolar. Para nós, internacionalistas, estudantes de RI, o ator estatal, ele agora mais do que nunca apresenta o ator não estatal apresenta uma extrema importância em face do isolamento dos atores estatais, em face da dificuldade de diálogo e de coalizão entre os atores estatais. Nós temos ainda a questão do G7, que já chamou a atenção para a pandemia e promoverá uma conferência em maio de 2000, possivelmente uma conferência para reconhecer a necessidade de cooperação internacional para derrotar a pandemia. Nós temos um outro exemplo que também a imprensa noticiou, o The Guardian noticiou, que é o exemplo da Finlândia, que quando os Estados Unidos saem da Organização Mundial de Saúde, a Finlândia ela aumenta
a sua contribuição para a Organização Mundial de Saúde, para o auxílio no combate ao Covid-19. E também temos a questão de outros atores não estatais que buscam recursos. Uma iniciativa, por exemplo, do primeiro-ministro... Desculpa, está gravando? Tá, né? Uma iniciativa do primeiro-ministro da Etiópia, né? O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, e do magnata chinês em associação com esse primeiro-ministro etíope, o Jack Ma, para fornecer suprimentos médicos aos estados africanos. Aí nós estamos vendo uma associação entre um ator estatal e um ator não estatal. Bom, encerrando já, para não prolongar, a minha grande pergunta é que a possibilidade que essa pandemia do Covid-19 trouxe para rediscutirmos o multilateralismo e, principalmente, para enfatizarmos a importância de atores não estatais nesse momento de pandemia, seja atores estatais em associação com os atores estatais, no momento em que a gente vê que o unilateralismo tem novamente se manifestado no contexto internacional. Podemos voltar depois a falar um pouquinho, mas só para não prolongar mais. Obrigada, professor Péricles. Nossa, eu acho que foi muito pertinente tudo que você falou sobre essa questão do multilateralismo, da ascensão desses atores não estatais, né? E eu acredito, assim, para fazer esse elo de conexão mesmo, esses atores esses atores estatais, eles também podem contar com essa esfera do jornalismo, da esfera da mídia, desse acesso às informações, porque é perceber como que a mídia, como que as informações elas podem ser usadas para um jogo político dos estados. Por exemplo, a gente tem essa corrida sobre as vacinas, em achar uma cura, em tentar conter ali, né, a expansão do Covid, do contágio dos Estados Unidos, por exemplo. O Donald Trump, ele fala que vai comprar diversas vacinas, então que ele vai ali, de fato, agir em favor da sua população como uma estratégia de campanha. Então, sem contar que ali ele pode incentivar outros países, como a gente tem um exemplo do Brasil, né, que tem uma política externa ligada fortemente, num alinhamento muito grande com os Estados Unidos, de que pega dessas influências. Então, é prestar atenção muito também, né, nesse unilateralismo, mas que ao mesmo ponto, ao mesmo passo, ele também é muito influente para que outros estados, né, que têm essa tendência mais unilateral, mais assim de governos mais até conservadores, em aderir a essas práticas nacionalistas, essas práticas que realmente se fecham para o internacional. E é aí que a gente às vezes dá muitas brechas para o avanço das fake news, por exemplo, né, que a gente pode trazer o quanto isso surge um impacto muito grande, e o professor Marcos Kriba pode falar um pouco mais para a gente sobre essa questão do acesso às informações, né, dessa grande massa de informações, de notícias que a gente teve que a gente está tendo, né, durante toda a pandemia, e o impacto que isso vem surgindo politicamente, né, essa geopolítica da pandemia mesmo. Mas é muito bom pensar isso. Obrigada, professor Péricles, pela contribuição. Passo a palavra agora para o professor Marcos Kriba, né, sobre essa visão agora mais jornalística sobre a pandemia, sobre a geopolítica da pandemia. Bom, um abraço a todos e todas, muito obrigado pelo convite. Eu vou tentar conversar com um público, exatamente o público de RI, mostrando a visão do que nós, jornalistas, temos a percepção do mundo e como é que nós inserimos nessa brincadeira. Acho que a primeira questão que precisa ser analisada, o professor Péricles aí tocou nessa questão, e Péricles, realmente muito obrigado, viu, por uma responsabilidade de iniciar esse bate-papo com vocês, que eu espero que tenha uma vida longa a conexão, tá? Então, sucesso para vocês, Maria Elisa, na produção, no encaminhamento, fez muito bem o trabalho aí de
de contribuir com os outros demais alunos que não estão no projeto, mas certamente estarão no futuro. A primeira questão que a gente precisa entender, nós estamos conversando, a bem de verdade, de poder. Quando a gente fala, eu estava ouvindo o professor Pérez, ouvindo a sua formação, aí é o seguinte, a bem da verdade, nós estamos falando, quando a gente fala de relações internacionais, da geopolítica, de como é que os atores se movimentam, a bem da verdade, nós estamos falando em poder político, poder econômico e poder militar. Você colocou, Maria, no começo, aí na sua apresentação, da questão que nós não estamos hoje numa guerra formal, tal qual nós conhecemos lá na Primeira e Segunda Grande Guerra, Primeira e Segunda Grandes Guerras Mundiais, e também em outras guerras localizadas, como a gente tem no mundo árabe e também lá na Coreia do Norte, Coreia do Sul, uma guerra que ainda não acabou, ela oficialmente, quer dizer, nós temos vários choques pelo mundo. Bom, onde é que o jornalismo entra nessa questão toda? Primeiro que o jornalismo, com o advento aí da internet e das redes sociais bombando como elas bombam o tempo todo, o jornalismo foi relegado no início a um segundo plano. Por quê? O jornalismo ele é aquele que trata com a verdade, você falou das fake news, ele trata exatamente com a questão de checar a informação, não é uma coisa de orelhada, não é uma coisa de eu acho que aconteceu, eu acho que tal primeiro-ministro ou tal presidente pense assim. Não, ele é uma profissão, ela é uma profissão, o jornalismo é uma profissão que demanda seriedade, que demanda responsabilidade. Ele é, na minha opinião, um fator social muito importante, muito embora seja operado esmagadoramente por empresas privadas, não são estatais que operam o jornalismo, mas o jornalismo tem um papel social fundamental. O que a gente percebe, na grande verdade, é que nós entramos para fazer isso com seriedade. Com o advento da rede mundial de computadores, dessa questão das redes sociais, todo mundo passou a se achar que estava no direito e a comunicação se faria através dele e não através de quem se preparou ou de que vai atrás da informação em compromisso ético. Bom, aí todo mundo começou a postar. E ele dizia o seguinte, não, mas ninguém precisa mais do jornalismo. Isso era uma preocupação que vinha acontecendo. Claro que nós ficamos preocupados porque o índice de fake news no mundo passou a ser algo absurdo. As eleições americanas, as últimas eleições americanas, foram impregnadas de fake news, as eleições que levaram ao Trump ao poder, em outros lugares do mundo também. Aí o que acabou acontecendo? Veio a pandemia. E eu, como pesquisador de televisão e profissional de TV, fui observar o seguinte: tão logo houve aqui no Brasil e um pouquinho antes na Europa e Estados Unidos o anúncio da pandemia, assim, de que, olha, está infectando e tal, todo mundo correu para buscar informação aonde? Não foi nas redes sociais. Todo mundo correu para um jornal físico, onde você pode comprar e ler aquele jornal, ou fez uma assinatura de um contrato dos jornais para acessá-los de forma virtual, e as TVs aumentaram os seus ibope astronomicamente. Isso não foi só aqui no Brasil. A Rede Globo, por exemplo, que é a maior emissora em audiência, em poderio, o Jornal Nacional passou a ser obrigação de todo mundo correr para lá. Os outros jornais também, mas como a Rede Globo é que mais atrás, quando suas novelas, sua programação, o que acabou acontecendo foi todo mundo correr para lá. Então, o jornalismo ganhou um novo protagonismo. E eu acho que voltou a ocupar um espaço muito importante. Por quê? É ele quem checa a informação, é ele quem traz essa informação. Mas falando de relações internacionais, a gente precisa localizar o nosso público aqui que está nos acompanhando. Existe uma prática que não é de hoje, que quando o mundo começa a ter essas relações
e é possível ter o transporte das pessoas para lá, para cá. Primeiro era de navio, depois com avião, depois o avião ficou mais barato. Quer dizer, e hoje o deslocamento ele é muito grande, quer seja na questão para discutir as questões políticas, as questões militares, as questões econômicas. O mundo todo está interligado, como aí fez muito bem a apresentação do professor Péricles. Bom, o que acaba acontecendo? Vem a internet. E a internet bota agilidade nisso tudo. Então, aquilo que no passado a gente tinha um correspondente, vamos citar o exemplo do Brasil, um correspondente na Europa, um correspondente na Ásia, um correspondente europeu, e assim por diante, destacado pelo mundo e pelos países principais, não eram todos os países. O que acabou acontecendo é que, com essa mudança toda, nós passamos a ter agilidade de troca de informações. Então, quem está em Washington, neste momento aqui, pode estar mandando uma matéria online aqui para o Brasil, um correspondente. Quem está em Nova York, também. Quem está ali na Flórida, também. Quem está nos países da Europa, idem. E assim, o que acabou acontecendo é que as informações começaram a circular mais. Bom, no começo, aconteceu o seguinte: colocaram um correspondente internacional nos países. Você escolhia aquele grande correspondente, aquele grande jornalista que você tinha, e era um prêmio destacá-lo para ir, por exemplo, para Londres. Então, você vai ser o nosso correspondente em Londres. Aí a emissora, ou o jornal, a rádio, o que quer que seja, destacava ele para lá, dava um bom salário, atualmente, né, se fala assim, em euro, para esse correspondente, ou dólar, se for no mundo americano, e ele recebia uma boa casa, ou seja, ele recebia como um prêmio ser a pessoa que ia checar as informações, passar como informação e depois ele também iria opinar, aquele que tem o olhar da sociedade para poder opinar. E acabou acontecendo hoje que isso já não existe mais. O que os jornais estão fazendo, as TVs, é barateando o custo e colocando pessoas que já se encontram lá, jornalistas que já estão lá e começam a se destacar e eles aí contratam. Então, não tem essa movimentação de mandar alguém daqui. É pessoas que já estão morando lá, já dominam 3, 4 línguas, já viajaram pelo mundo todo, ou seja, têm condições. Então, essas pessoas que já estão lá acabaram ganhando protagonismo agora ao cobrir a própria pandemia. Todo mundo ficou ávido de informação. Então, os correspondentes internacionais, aqueles que estão num campo que eu costumo dizer bem próximo de relações internacionais, porque tem muito brasileiro hoje e muito profissional formado em RI, que está saindo do Brasil para trabalhar fora também. E lá eles vão fazendo a carreira, e o jornalista também estava por lá. Vamos pegar Wuhan. Em Wuhan tínhamos muitos brasileiros lá da área de relações internacionais trabalhando quando aconteceu a pandemia. Bom, e aí afeta o mundo todo. Afetou também a movimentação dos jornalistas. Eu tive contato, até um dia, conversando com o professor Péricles, eu citei isso a ele, amigos meus que estão em Londres, chegou um determinado momento que eles não puderam mais sair de casa. Eles só poderiam sair 2 quadras de casa. Eles saíam para ir lá gravar, às vezes, uma passagem, gravar uma informação e voltavam para suas casas. E das suas casas, como nós estamos fazendo hoje, pelo que eu estou vendo aqui da cena que eu estou vendo, eu estou em casa, na sala da minha casa, você, Maria Helena, na sua casa, o professor Péricles na dele, me parece que é esse o cenário que eu estou percebendo aqui. Então, eles também não puderam sair, mas eles continuaram a fazer matéria, eles continuaram numa luta que era conseguir informação mesmo que à distância. E as fontes também se transformaram. Quando o Hemingway, que foi um dos grandes correspondentes de guerra, o escritor americano que morou muito tempo em Cuba, ele ia cobrir a Guerra Espanhola, por exemplo, ele tinha que ir à guerra, ele tinha que entrar e se deslocar junto com as tropas para poder escrever a correspondência dele e depois transformar essa correspondência em livro. Hoje, a internet, uma entrevista com um pesquisador, se nós estamos aqui no Brasil, você pode pesquisar quem você quiser, desde que ele tenha lá um aparelho, como nós estamos usando aqui, um software que possa conversar e gravar. Então, houve uma mudança.
Isso para localizar as pessoas que estão nos acompanhando aqui. O professor Pérez faz uma provocação que eu acho fundamental para ver para onde vai o mundo agora. Essa é a grande pergunta. Nós vamos desunir? Vamos unir? Como é que as coisas vão ser? Eu sou muito pessimista em relação a isso. Depois que nós passamos a ter o pensamento único, que é uma visão do final do século passado, que também não é tão distante assim, nós estamos há 20 anos, né, do final do século passado, nós tivemos lá um consenso de Washington, onde alguns países começaram a mandar e o resto a obedecer. Se antes nós tínhamos alguns blocos, comunista, capitalista e tal, eles tentaram dar uma visão única para o mundo. E esse pensamento único foi o que foi implantado realmente. Caíram-se as barreiras, as coisas ficaram, não, agora ficou tudo fácil. Não, agora nós comemos aqui o salame que é processado em Roma, ou na região ali da Sicília, ou no norte da Itália, nós tomamos um uísque escocês, as coisas tudo bem. Então, os produtos começaram a circular. Mas, com isso, aquilo que eu falei no começo, o poder político, o poder econômico, o poder militar, começou a se estender também. Então, como é que nós vamos sair dessa pandemia? Vai ser muito difícil, eu acho que aí é um desafio de vocês. Nós, jornalistas, estaremos acompanhando, estaremos aí trazendo essa informação. Mas eu acho que os internacionalistas, as pessoas que estudam, os políticos e tal, vão dar essa resposta. Eu sou pessimista em relação a isso. Eu acho uma injustiça, nós temos algumas regiões do mundo que sequer são consideradas quando a gente faz o mapeamento da geopolítica. O professor citou a África. A África não existe do ponto de vista econômico. A África, lamentavelmente, isso eu dei já algumas entrevistas para emissoras da Espanha que discutiam isso, colocando exatamente dessa forma. Tirando a África do Sul, os outros países não têm uma produção. E aí, o mundo capitalista, que é esse do pensamento único, que é esse do consenso de Washington, passa a ignorar a África. Não estou dizendo que eu ignoro, que o professor Pérez ignora, que Maria Elisa também ignora. Não, são os grandes poderes, que nós temos uma divisão. A bem da verdade, quando nós estamos falando de geopolítica, quem está coordenando isso, ou sempre coordenou, pelo menos mais recentemente, tem sido Estados Unidos, China e Rússia, com o Putin agora lá. É por ali que está passando. Bom, mas existem outros continentes. Nós temos um outro continente também que não é levado em consideração, que é o nosso continente aqui, o sul-americano, não o norte-americano. O norte-americano é da força. Então, professor, não sei, é um desafio realmente olhar como é que nós vamos sair daqui. Porque quando eu vejo aviões sendo retidos nos Estados Unidos, para que eles retirem desses aviões respiradores, máscaras que poderiam vir para outros países, ou ir para outros países, vindo da China. Vem da China, pousa lá para poder reabastecer, fazer uma conexão de logística de voo. Eles foram lá e tomaram essas máscaras, tomaram esses respiradores, tomaram uma série de equipamentos para o mercado americano. Você acha que eles estavam preocupados com a gente? Você acha que eles estavam preocupados com a Bolívia? Você acha que estavam preocupados com... Não, ou seja, aí é uma visão umbilical. Quer dizer, um mundo justo que nós achávamos que é o sonho nosso, de divisão, de uma série de coisas, acaba indo para o espaço. Então, eu acho que nós, jornalistas, nós, internacionalistas, nós, sociedades, precisamos estar muito atentos a isso. Acho que, de certa maneira, o jornalismo tem dado conta de trazer a informação. Trazer a informação, até que eu acho que o jornalismo tem conseguido. Agora, lançar o grande debate para onde nós vamos é que o jornalismo não tem feito, mas não é que o jornalismo é ruim por conta disso, é que não tem interesse nenhum dos países. Vamos pegar aqui, professor e Maria, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, o encontro de Davos. Ou seja, lá eles definem absolutamente tudo, aí eles colocam ou retiram dinheiro de onde eles quiserem, como o americano está fazendo agora com a Organização Mundial de Saúde, tirou o dinheiro da Organização Mundial de Saúde num momento crítico, num momento que eu acho que possivelmente, desde o surgimento do homem na Terra, possivelmente um dos momentos mais delicados, pelo menos que a gente tenha conhecimento, que a gente tenha uma visão para discutir. Ou seja, as pessoas estão
pessoas que eu digo, esses que mandam no mundo, eles estão preocupados com os seus poderes e se lixando. Eu só lamento também, nós estamos falando aqui de países hiper equilibrados do ponto de vista econômico, de várias questões, mas não podemos esquecer que nós, que poderíamos ser líderes aqui na América do Sul, também ignoramos e damos as costas para a própria América do Sul. O governo brasileiro está se lixando o que está acontecendo na Argentina. Ao contrário, se bobear, nem quer que a Argentina venha para cá e não quer que o brasileiro vá para lá. Está pouco se lixando o que está acontecendo no Chile, se lixando o que aconteceu naquele, eu estou tentando lembrar que um país onde morreram, as pessoas ficaram pelas ruas, o Equador, me parece que foi o Equador, não me lembro de certinho. Ou seja, o problema é de todos nós. Então, nós temos que ter a sensibilidade, sim, de que sabemos que é uma briga por poder político, poder econômico, o jornalismo tem acompanhado isso, mas que a sociedade mundial precisaria ter uma questão que é aquele ombro onde nós pudéssemos nos sustentar, nos apoiar. Mas eu não vejo dessa forma, eu vejo de uma forma muito pessimista. Gostaria muito de estar errado nessa minha análise, porque tudo que eu tenho visto recente por aí, eu vejo equilíbrio em alguns países europeus nas suas comunicações, não em todos. Se nós pegarmos aqui a Inglaterra, por exemplo, os caras estão pensando também no umbigo deles. Percebe? A Inglaterra também está ignorando uma série de coisas e cuidando dele. Eu já vejo a Alemanha querendo olhar com uma coisa mais coletiva, não sei se é do país ou se é da presidente lá, Angela Merkel, né? Ou seja, nós temos vários países lá que você vê essa disposição. O Macron, que você citou aqui, também é da França ou é dele? Não sei se muda o governo, também muda o comportamento. E o que nós estamos vendo, lamentavelmente, é um avanço muito grande do conservadorismo pelo mundo, e aí é o que justifica muito o meu olhar de cuidado. Nós vamos voltar a nos unir, nós vamos preocupar, deveríamos. Nós não poderíamos ter um continente faminto como nós temos a África. Nós não deveríamos ter, eu não estou nem citando muitos outros, tá? Outros lugares do mundo também, outros passam uma dificuldade muito grande. Eu estou falando da África, porque a África é uma ferida exposta no mundo. É a ferida, acho que, mais exposta, é onde mais sangra. Cansei de ver ilustrações onde a África aparece desenhada, mas ali escorrendo sangue dali, porque é a parte mais visível do que nós estamos vivendo. Então, eu acho que o jornalismo está ganhando espaço, eu acho que a nossa profissão tem sido valorizada, como eu acho que a de vocês também, nesse momento, tem sido valorizada, essa questão de relações internacionais, dos internacionalistas. Eu acho que está ganhando importância. Como a área da saúde voltou a ter importância. Nós precisamos ter uma pandemia para entender que a saúde é importante. Descobrimos aqui no Brasil, vou trazer para o nosso universo, descobrimos que o SUS é o melhor sistema que existe no mundo, porque ele é universal, atende a todo mundo. Mas quanta gente não quis acabar com o SUS e ainda quer se bobear, porque atende todos nós. É muito bem atendido, meio atendido, tem seus problemas? Tem. Mas você vai ao hospital. Eu tenho uma filha hoje estudando na Europa, e eu sugiro muito a vocês que são estudantes dessa área, gente, o melhor caminho é estudar fora também. Cumpre o material de vocês na universidade aqui, façam intercâmbio, vão para lá, conheçam, porque é fundamental. Ou seja, isso é que dá conhecimento para vocês observarem outras culturas, outra economia, uma série de coisas, outra alimentação, uma série de coisas. Só que lá, se a Beatriz não tiver um plano de saúde que nós pagamos aqui no Brasil, um seguro de saúde, ela não é atendida. Não entra no hospital. Vai entrar, sei lá, acho que no fim da fila, se acontecer isso aí. Mas não. Aqui, se eu passar mal nesse momento, em qualquer cidade que eu esteja no Brasil, eu serei atendido. Se é bem atendido, melhor atendido ou mais ou menos, é outra conversa. Ou seja, nós temos que ter precisamos ter um problema tão sério desse para descobrir que nós precisamos ser parceiros mundiais, que nós precisamos entender a nossa América do Sul aqui, ou América Latina, que nós precisamos entender a África, e vamos ficar o tempo todo só vendo aqui que os Estados Unidos, a China e a Rússia são importantes, quando nós temos de um lado a África,
nós temos o mundo árabe com problema, nós temos os países asiáticos com problema. Eu espero, professor, que a gente saia numa outra perspectiva, viu? Eu espero estar errado, inclusive. Tomara que seja só a minha visão, que seja assim, mais pessimista, mas eu gostaria de estar errado. Eu gostaria mesmo, porque nós estamos precisando de uma outra relação mundial, que não seja da imposição de um pensamento único, respeitando todas as diferenças que os países têm, respeitando as suas economias, respeitando tudo que de bom nós temos e aquilo que é de ruim você consegue superar. Ninguém quer, né? Quer chegar e as pessoas querem chegar, ganhar dinheiro e se retirar. É isso que está acontecendo. O mundo hoje virou o mundo da bolsa. Põe dinheiro onde vai ganhar dinheiro. Ninguém vai investir para ter saneamento básico aqui no Brasil. Ele vai investir aqui se o saneamento básico der dinheiro para as empresas virem aqui e lucrarem. É isso. Isso acontece em todos os outros países. Lamentavelmente é assim. Agora, eu acredito muito na sociedade, acredito muito no jornalismo, acredito muito no entendimento entre as pessoas. Agora, e tem gente que não tem vontade nenhuma de dividir para a gente somar, com certeza, viu? Estou vendo aqui, vocês têm que ser mais comedidos na universidade. Eu também na universidade fico muito comedido em algumas questões, mas como eu também estou no papel de jornalista aqui, eu posso dizer muito à vontade. É possível ter um governo na Rússia que a cada pouco um opositor é envenenado? É possível achar que isso está correto? É possível o Trump achar que está resolvendo os problemas dele lá e boa? E aí o resto do mundo que se dane? E aí nós temos um problema sério. A China veio e engoliu o mundo. Todo mundo fala, a China... Eles vieram engolir o mundo mesmo. E estão engolindo. Nossa economia hoje está ancorada muito na China. Se a China virar as costas para a gente, nós vamos quebrar a empresa para todo lado do Brasil e o agronegócio nosso vai lá para o buraco. E eu não sei os irresponsáveis do governo que ainda ficam atacando o governo chinês. Não estou dizendo que a China está certa e os Estados Unidos errados, não estou entrando nessa discussão. Eu estou fazendo uma análise do que é a questão. Como eu disse aqui, que o poder é uma questão de poder político, é uma questão de poder econômico, tem a questão do poder econômico também. Então é isso, eu espero que ainda tenha tempo para a gente debater aqui, porque ou para ouvir mais a opinião de vocês, mas eu acho que é isso, espero que eu tenha dado pelo menos um pouco do conceito do que o jornalismo tem feito e está acompanhando, e ao mesmo tempo emitido a minha opinião aqui. Muito obrigado. Obrigada eu. Nossa, foi ótimo. Eu acho que você trouxe uma perspectiva assim muito importante. Eu acho que tem uma relevância e é um ponto central para a gente entender tanto essa questão do porquê muitos estados estão voltando a esse unilateralismo, né, do porquê que existe essa crise do multilateralismo que o professor Péricles falou, que é a questão do poder. Eu acho que o professor Marcos Riba, ele conseguiu chegar num ponto essencial para essa discussão, que seria a questão do poder, né, do que, como os estados, em um momento em que eles deveriam estar mais preocupados, né, em se unir, em cooperar, justamente porque é um problema que transcende as fronteiras, não é um negócio que está limitado em um único estado e que não depende apenas de um único país, né, é justamente nesse momento em que o poder nacionalista, vamos dizer assim, o poder individual, ele acaba transpassando, ele acaba prevalecendo, e aquele multilateralismo é deixando de lado, porque justamente virou nessa disputa entre quem vai ter os recursos, né, quem vai ter a vacina e tal, só que eles acabam esquecendo de que não adianta um país ter toda a vacina e, vamos dizer, sair curado disso tudo se os outros são deixados de lado. Como que ficam as relações depois? A gente tem um mundo interconectado, a gente tem um mundo no qual somos dependentes uns dos outros, a gente não consegue, né, se sustentar vivendo isoladamente. Então, eu acho que é um ponto muito importante de se pensar, né? Você tem aí um caminho para o unilateralismo, mas em uma situação no qual você necessita do multilateralismo, né? Igual eu estava vendo uns documentos que a Unesco publicou sobre toda essa questão também de combater a desinformação, né? Porque o jornalismo ele sofreu muito impacto durante a pandemia, né? Devido a
esse grande acesso das informações. Por quê? Porque a gente vive num mundo conectado. Então, quando a gente se depara com a iminência desse perigo, a gente quer informação muito rápido, a gente quer resposta muito rápida, então a gente acaba se agregando a essas coisas prontas. A gente não chega a averiguar aquilo que é de verdade, aquilo que o jornalismo traz de fato para a gente. Então, a gente também passa a comprar a ideia de mitos nacionais, né? Então, aí um outro ponto que eu gostaria de chegar, e eu queria que vocês dois comentassem um pouquinho, é quando a informação, é quando a questão do conhecimento, ele se torna um jogo de poder político. Quando você utiliza desse conhecimento, de tudo aquilo que você sabe sobre o que está conhecimento, sobre o que está acontecendo, como uma forma de acobertar ou de tirar vantagem para uma questão partidária, para uma questão econômica. Então, como que isso vai impactar na relação entre um Estado ou outro e também para a sua sociedade? Isso impacta muito, ao meu ver, assim, como estudante, porque se a gente for pensar na questão de distribuição de vacinas, você não simplesmente você deve chegar, você vai, vamos comprar, vamos importar essas vacinas. Beleza, compramos as vacinas, mas e agora? Então, você precisa de uma logística, você precisa de uma estrutura, você precisa de agentes ali capacitados para que organizem essa distribuição de vacinas. E é aí que a gente pensa nesses outros países, que são o que nessa grande geopolítica, nessa grande discussão, são os esquecidos, né? Como que você vai tratar a questão do continente africano, né? Essa mal distribuição que a gente vai ter. Então, pensar também nessa situação muito desigual que os países se encontram, né? Então, uma situação desigual, uma situação de descaso que a gente tem com os demais países, justamente por essa volta do unilateralismo, essa volta do conservadorismo, né? Para esse fechamento, e um fechamento que usa da informação, que usa das redes sociais, né? O WhatsApp, Facebook, usa das redes sociais para a propagação de um mito nacional, para a propagação de você se elevar nacionalmente, e não uma questão que procura um multilateral, que procura englobar todo mundo, mas são particularidades ali de cada um. Então, o que eu queria ressaltar aqui agora é muito isso, essa questão do poder, e como as informações, tantas informações verídicas, né, que o jornalismo traz muito bem, mas essas informações também que vão causar prejuízo. Por causa desse acesso, é muito fácil você receber informações que não foram, né, que qualquer um inventa e tal. Então, como que isso também é usado para o poder político, como que isso também é usado para acentuar esse unilateralismo, para acentuar o conservadorismo e acentuar esse unilateralismo que a gente está vendo. Porque é aí que dá essa brecha, né, para esses outros atores. Então, como que a gente consegue ver esse panorama aqui? Maria Elisa, só antes de passar para o professor Pérez, que eu quero ouvir muito sobre essa questão que você colocou, eu só queria passar, para não perder a sequência, o seguinte: você falou das vacinas. Vai ter vacina para o país que tiver dinheiro. Lamentavelmente, me parece que é isso que está sendo arquitetado. Porque quem bota dinheiro, e os governos estão tentando fazer isso, inclusive o brasileiro, que não tem dinheiro para quase nada, ou diz que não tem, está colocando muito dinheiro em algumas vacinas, inclusive em variados países. Só não está colocando naquela de Oxford, ele está colocando em uma outra também. Ele está evitando de colocar lá com a vacina russa, e eles têm medo muito da vacina chinesa. Mas só vão... Lamentavelmente, a pergunta hoje é assim: quem será vacinado? Quem tiver dinheiro. Não é o cidadão que tiver o dinheiro, não. É o Estado que já tiver investido para ter essa vacina. Olha o quanto é complexo o mundo que nós estamos vivendo. Parece que estão torcendo para que metade da população mundial seja marginalizada e venha correr o risco de desaparecer. Não é possível. Isso também é uma ilação minha, né? Não tenho comprovação disso. Professor Pérez, está com você. Eu acho que a discussão, realmente está em cima de poder. Agora,
a visão do internacionalista, pelo menos a minha visão, que trabalho um pouco com a economia política, nós temos aí uma análise que tem a relação, a pandemia com a guerra comercial China-Estados Unidos. Nós estamos vivendo um momento crucial dessa guerra comercial estabelecida entre China e Estados Unidos. Hoje, a importância da guerra não está no exército, nas armas. O Trump ele não está se importando com o exército norte-americano. A importância que o Trump dá é para a economia norte-americana. Então, a guerra China e Estados Unidos, após o governo Trump, com o governo Trump, ela ficou muito acirrada. E isso já vinha acontecendo ao longo dos 20 anos, quando nós estamos vendo que a economia foi se deslocando para o Pacífico. Os Estados Unidos foram cada vez mais agravando o nível de desemprego. Então, em busca de uma mão de obra barata, em busca de melhores condições, as grandes empresas foram se deslocando para a Ásia. E os Estados Unidos foram sofrendo essa consequência da guerra comercial. Então, quando aqui se falou do poder da informação, do fake news, isso tudo misturou. Quando Trump fala vírus chinês, está muito sólido ali o que ele quer fazer com isso. O vírus chinês que nos contaminou. Ele quer carimbar o vírus, né? Ele quer carimbar o vírus, ele quer carimbar a guerra comercial. É que aí reforça a ideia da xenofobia que você passa a ter. Não vamos mais... você cria uma campanha de... É tipo um bloqueio continental que Napoleão fazia. Não vamos comercializar com a China. Né? Vamos isolá-la ali porque ela trouxe o vírus. Ela é o problema, vamos dizer assim. Então, é uma estratégia muito, muito visível ali no qual os Estados Unidos está se endireitando. Então, é muito isso. E eu chamo a atenção até para a estratégia de um governo nacionalista de apontar o dedo para o inimigo. Eles são os nossos inimigos, que estão destruindo a economia americana. E agora veio com um vírus destruir. E pior, outros países compram essa ideia. Então, aí é poder, informação, fake news e um ataque ao multilateralismo dentro desse caminho de utilizar um inimigo e por via de fake news, que é o que nós estamos mais vendo, isso não é que vem do povo, vem do próprios líderes que utilizam de fake news. Tá? Não vou falar nem somente no Trump, nós temos outros líderes bem próximos a nós que utilizam de fake news. Mas no caso específico da vacina, eu quero assinalar que eu acho que é uma grande oportunidade da China solidificar mais ainda sua presença na economia internacional. O Xi Jinping ele pode ter, aí também são prospecções de cenário, ele pode ter um comportamento diferente do comportamento Trump para conquistar mais espaço dentro do sistema internacional. Eu não gostaria se o Xi Jinping providenciasse vacina para uma série de países que não vão ter suporte financeiro para comprar vacina. Porque assim ele aumenta o seu soft power, como ele faz na África, como a China vem fazendo na África, tá? Como a China vem fazendo, por exemplo, quando ela é atacada diplomaticamente, ela responde de uma forma muito tranquila. Somos um grande parceiro comercial, gostaríamos de continuar fazendo relações econômicas. Então, a política, a diplomacia da China é se importar pouquíssimo com os ataques que ela recebe. Ela está interessada em comércio, ela está interessada em ampliar
o seu poder sobre o sistema. Então, eu não me assustaria se a China providenciasse vacina para países que não poderiam comprar, Cripa. Pode ser. Olha, eu queria, a hora que você falou, eu até fiz sinal porque eu gostaria de falar, porque quem está colocando milhões de dólares na África hoje é exatamente o governo chinês. Eles estão na construção de um centro de saúde, eu não me lembro agora o país, que é de um investimento muito grande, na contramão do Trump, que está saindo da Organização de Saúde, e o nosso Organização Mundial de Saúde, e o presidente brasileiro também está seguindo a mesma linha. Eu só achei gozado porque nós temos uma dívida. O Trump está põe dinheiro. Nós temos uma dívida lá de 30 e não sei quantos bi. Eu falei, bom, mas se a gente sair, nós vamos ter que pagar essa dívida. Ninguém sai de um negócio que não pague a dívida, né? Então, o Brasil, para primeiro falar que vai sair, abandonar a Organização Mundial de Saúde, tem que ir lá e quitar uma dívida que ela tem com a Organização Mundial de Saúde. Mas você tem razão, pode ser que quem vai abastecer os países mais pobres seja a China. E aí, meu amigo, ganha simpatia, ganha uma série de coisas e tem espaço comercial, não tenha dúvida. Mas olha que mundo nós nos metemos, olha que coisa tão degradante com essa política que tem sendo feita. E agora eu queria saber quem é que vai querer romper com a China também, se hoje muita gente depende da China. A economia brasileira depende da China, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. E mesmo a nossa política externa fazendo essa série de ataques à China, assim, simplesmente o embaixador chinês ele veio dar declarações que são os maiores parceiros, que querem continuar fazendo as relações econômicas com o Brasil. Parece que esses ataques que parte da comissão, principalmente da Comissão de Política Externa da Câmara, liderada pelo deputado bolsonarista, deputado Bolsonaro, esses ataques à China não afetam, porque o que interessa para ela é continuar fazendo comércio, é continuar ampliando a sua influência comercial, o seu soft power, como a gente diz em relações internacionais, o seu poder brando. Tá? Então, a partir daí, ela é um grande império milenar que não vai se abater por brigas políticas ocidentais. Então, o que eu vejo é que estamos assistindo a ampliação e continuaremos assistindo a ampliação da China. E vamos ter O governo vê de forma diferente, arruma briguinha que não leva absolutamente nada. Mas eu vou citar aqui, olha, eu posso citar, posso fazer a crítica. Ernesto Araújo, que qualificação tem ele para poder ser o ministro das Relações Exteriores no mundo atual, se ele joga na briga? Relações Exteriores, Ministério das Relações Exteriores, é para ter diplomacia, é para evitar o embate. Aqui é provocado o embate. Eu até anotei para não cometer uma injustiça. Nós tivemos tantos outros ministros importantes, mas espera aí, nós já tivemos aqui o Celso Amorim, nós já tivemos aqui o Fernando Henrique, e tivemos também Celso Laffer, tivemos Francisco Rezec, pessoas que tinham consciência do que estavam falando, e eu citei de cada governo. Eu citei do Itamar, passando pelo Collor, passando pelo Fernando Henrique, foi lá do Sarney, Itamar, Fernando Henrique, Lula e Dilma. Ou seja, eram pessoas que tinham, no mínimo, qualificação para tentar representar de nós estamos inseridos nesse mundo que precisa estar entrelaçado. Aqui não, que a gente tem alguém que quer esgarçar as relações. Lamentavelmente. Aí você tem razão, os chineses estão lá tocando a vida deles, têm muito dinheiro para gastar, para investir, e se eles ameaçarem, só ameaçar, eles quebram o agronegócio. A questão do frango, a questão do gado, a questão do minério de ferro, um mundaréu de coisas. Ninguém fica, não estou nem preocupado, não estamos falando de 25 de março, não estamos falando do Xing Ling lá, que as coisinhas que chegam, que todo mundo compra aí aqui na rua Assis, em Poste de Caldas, na 25 de março, em São Paulo. Não é isso.
é grandes negócios. Se eles apertarem um pouquinho a mão, nós vamos passar sufoco, nosso empresariado vai sofrer e o agronegócio também. Agora, vocês sabem muito mais do que eu, vocês lidam com esse mundo das relações internacionais. É para a gente ter e evitar, ter um mundo melhor e evitar os embates e os grandes choques. Mas parece que a diplomacia não existe no atual governo nosso e em alguns dos super países aí. Essa questão do comportamento do Ministério das Relações Exteriores sob a gestão do Ernesto Araújo, ela é uma discussão à parte, Cripa, de tão intensa que ela é. Nós temos que ter 3 programas aqui, né? Nós vamos fazer 3 inícios de conexão aqui. Elas são pessoas que são contra as instituições, contra o multilateralismo. E isso vem também na política externa norte-americana, e o Ernesto Araújo ele representa aqui, na América do Sul, essa ala que é contra o multilateralismo. Eles acreditam que o multilateralismo destrói a individualidade dos Estados. Eles acreditam que o multilateralismo está impregnado de um marxismo cultural. Bom, a partir daí a gente tem que discutir muita coisa do que eles entendem de um mundo ocidental impregnado de um marxismo cultural. Então, ainda bem que agora vocês terão mais 5 ou 6 programas, aí, não sei quantos, que vocês vão ter pauta para debater muito com os alunos de vocês, com o público, que eu tenho certeza que vocês vão abraçar com esse projeto, viu? Então, é uma discussão específica de política externa e de visão de mundo. O Ernesto Araújo ele está sentado na cadeira que ele ocupa hoje e que ele passou na frente de muita gente extremamente qualificada que existia dentro do Itamaraty. Mas ele passou à frente, não é o nosso caso aqui em discussão, principalmente por essa visão. É uma visão que está em sintonia também com os Estados Unidos. Muito ideológico, né? Muito partidário, é muito... A gente não sabe nem o que dizer sobre esse tipo de posicionamento, né? Que o Ministério das Relações Exteriores tem. Mas é um negócio que vale mais discussões, mais profundas, porque é complexo, é difícil. Está muito ligado nessa guerra China e Estados Unidos. Tá? Voltando à pandemia, a pandemia ela acabou sendo engolida também por essa guerra econômica China e Estados Unidos. Eu acho que foi uma discussão maravilhosa ainda que o professor Pérez trouxe a questão da guerra comercial. E é impossível falar do mundo de hoje, falar de pandemia, falar de tudo sem estar relacionado à questão econômica, sem estar relacionado ao capitalismo, que é aquilo que rege a nossa sociedade, rege o mundo. E, sim, eu acho que faz muito sentido, né, toda a nossa discussão. Eu acho que isso vai contribuir muito para não só essa temática, para não só discutir esse ponto, mas para discutir outros pontos que vêm além, né? Tanto relacionado à política, relacionado à globalização, à economia. Então, é como aquilo que eu estava falando, é muito interconectado, é muito interdisciplinar. É algo que sempre que você está falando, você vai remeter a esses efeitos, a essas consequências sentidas internacionalmente, né? E como isso transpassa, né, entra dentro do Estado e acaba afetando a nossa vida também. Então, eu acho que é isso, né? Vocês têm alguma consideração final? Gostaria de comentar mais alguma coisa? Eu só queria desejar sucesso a vocês. Muito obrigada. Torcer para que dê muito certo, que vocês tenham outras temporadas, porque hoje, em televisão a gente está falando muito em temporada, né? Depois que vem Netflix e o stream e tal, a gente fala muito em temporada. Estamos tendo até uma temporada de novela, né? Tem uma novela da Globo que vai ter que ter a temporada 2, porque ela foi interrompida por conta da pandemia. Eu só queria deixar um abraço a todos. Professor Pérez, muito obrigado pelo convite. Você conduziu muito bem o programa, Maria Elisa. Foi legal.
só queria dizer o seguinte, eu sou muito intenso. Eu falo com os meus alunos da mesma forma que eu falei com vocês aqui. Eu procuro não fazer cabeça, mas eu gostaria muito que eu pudesse despertar nos meus alunos, eu digo isso a eles, o senso crítico. Ele pode até amanhã pensar de uma forma de direita, mas que ele tem que ter consciência das opções que ele anda fazendo. Percebe? Quer dizer, não estou militando para que todos os jornalistas sejam de esquerda, não. Eu quero que o jornalista tenha consciência da importância que ele tem para colocar a população à par. E eu costumo falar sempre, na medida do que é permitido, o que eu penso e as posições que eu vejo o mundo. E quando a gente tem 40 anos de profissão e vai ficando mais velhinho, você também vai querendo o que você pensa para todos. Então, obrigado, gente. Um abraço para todos vocês. Quem nos assistiu, espero que tenha, de certa maneira, contribuído, tá bom? Professor Pérez, obrigado. Maria, muito obrigado. Obrigada eu, foi ótimo. Nossa, foi uma honra. Eu acho que a discussão correu muito bem. Eu fiquei muito feliz, estou muito grata pela presença, né? Pelas falas também. Foi ótimo e eu agradeço muito mesmo. Obrigada. Obrigado, professor Cripa, pela oportunidade que nos deu. Parabéns, Maria Elisa, pela condução do programa. E para o próximo mês, né, nós vamos ter mais um novo convidado e assim seguiremos com o nosso Conexão Internacional. Forte abraço para todo mundo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Abraço, parabéns. Abraço, gente. Obrigada. Se puderem, ajuda a gente a divulgar. Espero que vocês tenham gostado, né, desse bate-papo. Como o Pérez falou, mês que vem a gente tem mais novidades, tem mais um convidado. E é isso aí. Se vocês puderem também, se inscrevam no canal. E a gente está aí, todo mundo junto, todo mundo conectado. É isso aí. Obrigada. Beijão. Tchau.